aí, meus queridos, a paz do Senhor, tudo bom? Bom dia, na paz do Senhor. Vamos lá, a nossa terceira última aula sobre Teologia Sistemática 3. Nessa última aula nós vamos abordar sobre a doutrina do homem, a antropologia. Nós vamos também abordar sobre a doutrina do pecado, a martiologia. Nós também vamos abordar também a doutrina da salvação, a soteriologia. E por fim, a doutrina dos anjos, a angiologia. Vamos lá? Na página 18, nós vamos ter a doutrina do homem, a antropologia. O termo antropologia ela é dividida da seguinte forma: antropo, que significa homem, e logia é estudo. É o estudo do homem como ser biológico, social e cultural. Denominamos antropologia bíblica o estudo do homem sobre a perspectiva das Sagradas Escrituras, ou seja, de acordo com a Bíblia. Nesse estudo é preciso ter em mente que a luz da palavra de Deus, o fundamento e a razão de ser da religião cristã apoiam-se numa relação vital entre duas pessoas, que são Deus e o homem. Portanto, para que a teologia seja fiel à sua proposição e significado, deve-se aprender-se não só ao estudo da revelação de Deus, mas também a do homem. Convém, pois, estudar e conhecer o homem na sua constituição e posição dentro do propósito de Deus, e para as questões acerca da origem, existência e destino do homem. A Bíblia tem resposta para tudo isso. Beleza. A respeito da criação, o homem é criação especial de Deus. O homem foi feito coroa da criação. Por criação entendemos a obra de Deus ao trazer à existência, sem o uso de nenhum material pré-existente, tudo o que existe. A Bíblia ensina claramente a doutrina de uma criação especial, que significa que Deus fez cada criatura segundo a sua espécie. Com respeito ao homem, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Os teólogos afirmam categoricamente que nós somos parecidos, nesse termo, nossa imagem, é na capacidade de sermos parecidos com Deus. Semelhança é a capacidade de raciocínio. Então, nós também temos esse raciocínio, essa inteligência. Diferente dos outros animais irracionais, nós somos animais racionais. Os animais irracionais, eles têm instinto. Nós raciocinamos. Nós temos capacidade de falar, de ler, de discutir, de comunicar, viver em conjunto, fazer amigos, amizade. Um animal irracional, ele tem um instinto, ele consegue até viver em certo bando, tendo uma coletividade entre eles, e consegue conviver conosco sendo um animal domesticado. Vamos lá. Deus criou o homem. A Bíblia nos apresenta um duplo relato da criação do homem, harmônicos entre si, e o primeiro está em Gênesis 1, 26 e 27, e o outro em Gênesis 2, 7. Segundo Oliveira, partindo destes textos e de todo o contexto que trata da obra da criação, quanto à criação do homem, o estudante das Escrituras inevitavelmente chegará às seguintes conclusões. Primeiro, a criação do homem foi precedida por um conselho divino. Com certeza, nesse conselho divino, o decreto de Deus triuno foi: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O plural façamos é uma alusão direta à Trindade. Claro, façamos, estamos juntos, criamos, tem mais de um. Então,
aponta para a Trindade. O plural, né, a alusão à Trindade divina. Entretanto, em conselho para a formação do homem. A criação do homem resulta de um ato imediato de Deus. Ao contrário do que aconteceu na criação dos demais seres, as coisas da criação em geral, né, que criou Deus o homem. Isto é, Deus planejou a criação do homem e imediatamente a levou a efeito. Ele realizou, ele fez o homem. O homem foi criado à imagem de Deus. A distinção entre o homem e as criaturas inferiores implica na declaração de que Deus criou o homem à sua imagem. É aquilo que acabei de dizer, né? O homem foi criado com corpo e alma, com certeza. Em Gênesis 2:7 vemos a distinção clara entre a origem do corpo e a da alma. A Bíblia diz que o Senhor Deus soprou nas narinas o fôlego de vida, né, o espírito do homem. E o homem passou a ser alma vivente. Primeiro foi criado o corpo, que foi formado do pó da terra, material pré-existente. E na criação da alma, no entanto, não foi necessário o uso de material pré-existente, mas sim a formação de uma nova substância. Isto quer dizer que a alma do homem foi uma nova criação de Deus. Ok. Tem uns estudos científicos que na década de 60, 70, pegaram uma mulher, ela permitiu fazer esse estudo, porque os cientistas queriam saber os segredos do pós-vida, ou naquele momento em que a morte chega. Pegaram uma mulher já de câncer terminal, permitiu esse estudo, e ela, naquele momento de morte, estavam gravando, e quando a morte chegou, teve como uma névoa, como uma sombra. A câmera que está gravando capta isso. Se desloca, sai de dentro do corpo e parte. Os cientistas ficaram abismados que aquilo lá era a alma vivente, né? E ali fizeram esse estudo, né, gravado, e entenderam que o ser humano é tricotômico: corpo, alma e espírito. Deus criou macho e fêmea. Essa distinção entre o homem e a mulher é de fundamental importância, daí ter sido mencionado no texto que narra a criação do ser humano. Desde o princípio Deus os fez, macho e fêmea. Afinal, a ordem para crescer e multiplicar sobre a terra jamais poderia ter sido dada a dois seres iguais, né? Iguais sexo. O princípio de Deus para a união sexual entre o homem e a mulher, no âmbito do matrimônio, é o da heterossexualidade, fundada no amor e no afeto mútuos, visando a formação do lar através do matrimônio. Deus criou homem e mulher e fez o sexo para o casamento. O significado teológico da doutrina da criação tem um significado. A doutrina cristã da criação tem um ensino profundo e espiritual para o ser humano. Logo, quando entendemos o significado da criação sob a perspectiva bíblica, compreendemos por que devemos rejeitar e combater as falsas doutrinas sobre a origem do homem. E mais, já que o universo é obra de Deus, não é mera obra do acaso. Nós vamos ter aqui, nós somos capazes de inferir algo a respeito da natureza de Deus e de sua vontade ao examinar a criação. A doutrina da criação impõe uma responsabilidade sobre a raça humana. Não podemos justificar o nosso comportamento culpando a malignidade da esfera material. Tudo veio de Deus, e a narrativa da criação afirma 5 vezes que Deus viu e a considerou boa. Além disso, a doutrina da criação destaca as limitações inerentes às criaturas. Nenhuma criatura ou combinação de criaturas pode jamais igualar-se a Deus, né? Então, criatura
criatura nunca vai se igualar ao seu Criador. Vamos lá. A teoria da evolução. Essa teoria da evolução a gente sabe que é darwinista. Não vou nem me aprofundar porque todos nós conhecemos essa teoria da evolução. Nós vamos ter, será que a evolução é um fato comprovado? Alguns dizem que sim, outros dizem que não, mas eu vou dar só um parecer aqui na nossa reply. Define-se a ciência da seguinte maneira: conhecimentos comprovados. A teoria mais propagada da evolução é a de Darwin. Entretanto, poderíamos citar os nomes de muitos cientistas eminentes que declaram que a teoria de Darwin já caiu por falta de provas. Então vamos ter os estudos que refutam, página 25, refuta a teoria da evolucionista, né, a única causa da invenção desta teoria é que ela ministra ao orgulho do homem natural e auxilia a desfazer-se de concepção que lhes são desagradáveis ao coração ímpio e rebelde. Seus sentidos são obtusos ao máximo para perceberem coisas espirituais, e assim os milagres são-lhes repugnantes. Ele busca uma explicação materialista da vida. Tem pessoas que são assim. Tudo tem que ter uma explicação, né? Tudo tem que estar tendo uma explicação para que ele possa compreender a evolução. Né? Nós vamos ter os efeitos espirituais maléficos e malignos da teoria da evolução. Né? A Bíblia declara que o homem foi criado do pó da terra, não de formas de vidas previamente existentes. E como seria o caso se a evolução fosse verdadeira, né? Por isso, por causa de seus malignos efeitos espirituais, disse com razão que a teoria evolucionista é um mal para o ser humano. Vamos lá, a natureza do homem, ser físico e espiritual. A Bíblia diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui não há em relação ao homem propriamente uma sequência de fatos, mas uma explicação quanto à forma pela qual ele, Adão, foi criado e o método utilizado por Deus para a sua constituição espiritual. O físico é o aspecto pelo qual o homem é mais bem conhecido, né? Mas o homem é muito mais do que um amontoados de agentes químicos. Ele é muito mais que carne e osso, né? E olha só, na página 29 ele vai dizer: é preciso compreender a área física é constituída pelo corpo, e que o espírito e a alma representam os dois lados da área não física do homem. Ou, em outras palavras, o espírito e a alma representam os dois lados da natureza espiritual. Quer dizer, tem mais o que tem dentro do homem do que está simplesmente na carcaça chamada corpo. Nós estamos ligados continuamente com o eterno, né? Nós cristãos, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós somos conectados, passamos de criatura para filhos. Então tem mais dentro de nós conectados com o eterno do que essa carne podre que está por fora. Olha só, a formação da mulher. A Bíblia nos diz que o Criador, em sua sabedoria, viu que, mesmo estando no paraíso, não seria bom para o Adão viver na solidão. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Em Gênesis 2 encontramos a explicação sobre a formação do homem e da mulher. Neste texto verificamos que, em relação à criação do homem macho, a formação da mulher fêmea se deu de modo diferente. Vemos que a mulher foi formada a partir de uma das costelas do corpo do homem, extraída por Deus. E o que Deus operou foi a criação de um novo ser semelhante ao primeiro, mas distinto em sua estrutura emocional e física. Ao contemplar a nova habitante do Éden, Adão exclamou em êxtase: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, e esta será chamada varoa, portanto, do varão foi tomada. Vamos lá.
O espírito do ser humano, habitando a carne humana, existe o espírito dado por Deus, em forma individual. O espírito foi formado pelo Criador na parte interna da natureza do homem, o qual é capaz de renovação e desenvolvimento. O espírito é aquele que faz o homem diferente de todas as demais coisas criadas. O espírito do homem, quando se torna morada do Espírito de Deus, é centro da adoração, e de oração, cânticos e bênção, e de serviço. Aquilo que domina o espírito torna-se atributo do seu caráter. Por exemplo, se o homem permite que o orgulho o domine, ele tem um espírito altivo. Pode estar debaixo de um espírito de servidão, ou ser impelido pelo espírito de inveja. E assim é que o homem deve guardar o seu espírito, dominar o seu espírito, pelo arrependimento tornar-se em novo espírito e confiar em Deus para transformar o seu espírito. Então, nós temos a natureza da alma. A alma é aquele princípio inteligente e vivificante que anima o corpo humano, usando os sentidos físicos como seus agentes na exploração das coisas materiais e os órgãos do corpo para se expressar e para comunicar-se com o mundo exterior. Originalmente, a alma veio a existir em resultado do sopro sobrenatural de Deus. Podemos descrevê-la como espiritual e vivente porque opera por meio do corpo. No entanto, não devemos crer que a alma seja parte de Deus, pois a alma peca. É mais correto dizer que é o dom e a obra de Deus, e devem-se notar 4 distinções. A alma distingue a vida humana e a vida animal das coisas inanimadas, e como também da vida inconsciente. A alma do homem distingue dos animais, ou os animais possuem uma alma, mas a alma é terrena que vive somente enquanto durar o corpo. A alma é o depósito da vida, ela figura em tudo que pertence ao sustento, ao risco e à perda da vida. É o centro das emoções. A alma penetra e habita em toda a parte do corpo e afeta mais ou menos diretamente todos os membros. A alma ou os instintos e o pecado. A alma vive a sua vida natural através dos instintos e termos que vamos empregar por falta de outro melhor. Esses instintos são forças matrizes de personalidades, com as quais o Criador dotou o homem para fazê-lo apto para uma existência terrena. De fato, o ser humano é dotado de corpo, alma e espírito. O espírito faz parte do fôlego de vida, dado pelo Eterno. Quando nós tombamos, nós morremos. O espírito retorna para o Eterno. O corpo tomba, vai virar pó e cinza, barro, e a alma segue o seu julgamento. Então, tudo que nós fazemos aqui nesta terra tem que ser tudo para a glorificação de Deus. Nós somos reconectados no momento que aceitamos a Cristo, Nós somos conectados com Ele. O Espírito Santo faz uma obra extraordinária e passa a viver conosco todos os dias, nos convencendo do pecado, sabendo que é errado para nossas vidas. Nós precisamos fugir da aparência do mal, nós precisamos ter uma resistência ao pecado, nós precisamos buscar verdadeiramente a face do Eterno, para que possamos ter uma vida que agrada e seja de glorificação do nome do Senhor. Na página 36 vai falar do corpo humano. Os seguintes nomes aplicam ao corpo: casa, o tabernáculo, o templo, pois quanto Deus entra em relação espiritual com uma pessoa, o corpo dessa pessoa torna-se um templo do Espírito Santo. Os filósofos pagãos falavam com desprezo do corpo, consideravam-no um estorno à alma, e almejavam o dia quando a alma estaria livre das complicações. Cadê, meu Deus? Cadê? Almejavam para cá, estariam complicadas em enredosas roupas, mas as escrituras em toda parte tratam o corpo como a obra de Deus. Então,
nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então nós precisamos ter um cuidado com este templo. Nós precisamos estar limpos, puros, transformados, porque nós somos imagem de Deus. E nós carregamos dentro de nós o Eterno, o Espírito Santo. Rapaz, é muito amplo. Pena que a nossa repórter ela é bem pouquinha, não dá nem tanta explicação. Mas nós somos seres humanos que estamos cada dia sendo transformados por Deus. O segredo da caminhada com Cristo, claro, que a teologia ela é extraordinária, mas na simplicidade cristã, na simplicidade do cristianismo, é que nós nos tornamos seres humanos melhores para viver. Eu posso ter todo o conhecimento do mundo, mas se o Espírito Santo não habitar sobre a minha vida, em vão é a minha carreira. Eu preciso que o Espírito Santo esteja sobre a minha vida continuamente para ser mais crente, crer no Senhor Jesus Cristo até o último dia da minha vida aqui nesta terra, ou até o dia que ele voltar para buscar a sua igreja. Vamos lá, vamos para a doutrina do pecado, a martiologia. Isso aqui é mais simples. A doutrina do pecado, ela vai dizer aqui, ó, o pecado é o quê? Rebelião contra Deus. É recusar e fazer a vontade do Deus triuno, que tem todo o direito de exigir obediência de nós. Vamos lá. As escrituras diz que Deus fez o homem reto. Isso é fato. Né? Nesse sentido, uma reflexão bíblica acerca do pecado. A gente sabe o que é pecado. Então, era errar o alvo, é isso, é aquilo. Todos os dias nós estamos à mercê disso, de pecar. Só que uma vez que nós conhecemos a verdade, nós erramos se quiser. Entende isso? Falsos ensinos sobre pecado. A história é o próprio conhecimento íntimo do homem. Oferecem abundante testemunha de que o pecado entrou na raça humana. Em Gênesis 3 temos a narrativa da queda. Né? A queda que eu já falei para vocês. Né? Nós tem alguns ensinos que falam de concepções erradas quanto ao pecado. Nós temos o ateísmo, que nega a existência de Deus. Nós temos o determinismo, que é a teoria que afirma ser livre-arbítrio, uma ilusão e não uma realidade. Né? Segundo essa teoria, nós nos imaginamos que somos livres para fazer a nossa escolha. Né? É um conceito filosófico que define que todos os fatos que contém no presente são determinados por causas passadas ou anteriores. Nós vamos ter também o hedonismo, da palavra grega que significa prazer, é a teoria que sustenta que o melhor ou o mais proveitoso que existe na vida é a aquisição do prazer e da fuga da dor. Nós temos a ciência cristã. Esta seita nega a realidade do pecado, declara que o pecado não é algo positivo, mas simplesmente a ausência do bem, e nega que o pecado tem a existência real e afirma que é apenas um erro da mente moral. Né? Nós temos a evolução, como já vimos, que a evolução lá é antibíblica, eu não vou nem entrar nesses pormenores, todos nós já sabemos. Nós temos a origem do pecado na história da humanidade. A gente sabe que foi com Adão e Eva. Né? A tentação que aconteceu, a serpente ilude a Eva e depois a Eva vai falar para Adão. Se Adão tivesse um posicionamento na hora que o Eterno chamou, isso não tinha acontecido, ou se Adão tivesse repreendido a sua esposa, isso também não tinha acontecido. Né? A origem da tentação, né? Vai ter um texto bíblico lá em Gênesis 3:1. Né? Ora, a serpente era mais astuta que todas os alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Né? Então, nós sabemos que a queda do homem acontece quando desobedecem uma ordem clara do Eterno. Vamos lá. Nós temos as características da tentação, a sutileza e a astúcia, né, que é mencionada como a distinção característica da serpente. Né, ela ilude, ela tem uma forma, uma sutileza, uma astúcia de falar com Eva, persuadindo para Eva cair. Né. As consequências do pecado é a culpa e o juízo. Tá? O Eterno sentencia, né, a dona serpente vai rastejar por toda a eternidade.
né? A Eva vai ter mais dores, vai ser aplicado mais dores a Eva para na hora de nascer os seus filhos. E para Adão, meu irmão, vai ser simplesmente nada mais, nada menos que o suor. Ele comerás do suor do teu rosto. É uma maldição do pão. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar igual um louco. Querendo ter uma vida melhor, tem que trabalhar igual um louco. Só que nós vamos ter algo lá mais para frente. Olha só, o juízo sobre a serpente, né? Acabei de dizer, para o animal e para o diabo. O juízo sobre a Eva, a mulher, né? Ele vai dizer a presença do pecado tem sido a causa de muito sofrimento. Não há dúvida que dá à luz a filhos, aumentou as dores, né? O pecado tem corrompido todas as relações da vida e é muito particularmente a relação matrimonial. Sempre tem essa intriga no casamento, né? Essa disputa. Não vou entrar aqui porque todos nós sabemos disso. O juízo sobre Adão, o homem, né? O trabalho para o homem já tinha sido designado, mas o castigo consiste na afã, nas decepções, nas aflições que muitas vezes acompanham o trabalho. Nós temos a consequência disso tudo, né? O salário do pecado é a morte. Nós vamos ter, só que tem algo extraordinário. Vai ter a redenção providenciada por Deus. Os 3 primeiros capítulos de Gênesis contêm as 3 revelações de Deus, que através de toda a Bíblia figuram em todas as relações de que Deus com o homem, né, o Criador que trouxe tudo à existência, o Deus do pacto entre as relações pessoais com o homem, o Redentor que faz provisão para a restauração do homem. Ele prometeu, a redenção prometida é prefigurada. A serpente procurou fazer aliança com Eva contra Deus, mas Deus porá fim a essa aliança, né? E eu acho engraçado que o Eterno nos dá algo extraordinário, né? Uma aliança fantástica com ele por causa do seu filho, né? É um sacrifício de sangue, né? Vamos lá, a natureza do pecado. De forma resumida, como vimos no tópico anterior, a origem do pecado da raça humana aconteceu da seguinte maneira: Satanás veio, isso tudo vocês sabem, não vou entrar em pormenores. O ensino no Velho Testamento diz diferentes palavras hebraicas traduzidas para expressar o pecado são as seguintes: errar o alvo, tortuosidade, perversidade, mal, né? Transgressor, fraudulento, falsidade, mentira, né? Há também as expressões não pensa, não querer pensar corretamente, entendimento, falsos fatos de falta de entendimento simples, né? Escarnecedor, insano. Isso é o ensino do Velho Testamento. Já nos ensinos do Novo Testamento descreve o pecado como errando o alvo, dívida, desordem, desobediência, transgressão, queda, derrota, impiedade. E nós vamos ter a consequência do pecado para o ser humano. O pecado é tanto um ato como um estado. Segue-se uma dupla consequência. O pecado traz o mal sobre si mesmo, por suas más ações. Isso é fato. O camarada erra, peca, faz e acontece, irmão. Ele pode até não sofrer aqui, mas sofrerá depois. Mas há um princípio. Começa a cair sobre a vida dele aqui. Isso é fato. A fraqueza espiritual, deformação, pecado e discórdia, desfiguração da imagem divina, né? O ser humano, a imagem criada torna-se imagem deformada pelo pecado. Isso é fato. O pecado original e o pecado atual, o efeito da queda arraigou-se tão profundamente na natureza humana que Adão, como pai da raça, transmitiu a seus descendentes a tendência ou inclinação para pecar. Isso é terrível nas nossas vidas. É uma luta constantemente. O pecado original nos dá essa abertura para nossas vidas. Então a gente tem que estar continuamente fechando, pedindo perdão, transformação, regeneração das nossas vidas, né? Mas os atos pecaminosos que seguem durante a idade de plena responsabilidade do homem são conhecidos como pecado atual. A partir do momento que tu tem consciência que está pecando, que está errando, os pecados atuais. Né? Cristo, segundo Adão, veio ao mundo resgatarmos de todos os efeitos da queda e nos resgatou. Né? Por causa do pecado, o homem natural é estranho às coisas de Deus. Isto inclui
coração natural, a natureza mental e moral, a mente carnal. Por isso dizemos que o pecador é escravo do pecado, é controlado pelo príncipe das potestades do ar, e está morto em ofensas e pecados, e é filho da ira. Nós vamos ter conflitos e discórdias internas, porque não faço o bem, que quero, mas o mal, que não quero, esse faço. É complicado. Era o propósito de Deus a harmonia do ser humano, ter o corpo subordinado à alma, mas o pecado interrompeu a relação de tal maneira que o homem se encontrou endividado consigo mesmo. Neste profundo conflito, o homem exclama: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 24. Isso aqui até me lembra, na época lá o apóstolo Paulo faz isso, os romanos tinham um método terrível também de matar fora a cruz. Quando o camarada que assassinava outro, consequência disso, ele era preso ao corpo daquele indivíduo que ele tinha matado, colocado boca com boca e lançado num lugar a ermo. O bicho que comia o corpo comia ele, ainda vivo. Imagina os vermes comendo a carne do homem vivo. Sentença de morte. Quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está dizendo. De forma espiritual, quem pode me livrar? Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo livra-nos de todo pecado, nos perdoa, nos transforma, nos modifica, nos faz ser os seres humanos melhores na presença dele. Vamos lá, o castigo positivo, condenação e destruição. A morte como um castigo, o salário do pecado é a morte. Morte espiritual, morte física ou morte eterna. Nós vamos ter a destruição dos ímpios. Nós temos que a palavra usada contra a sorte dos ímpios não significa extinção. De acordo com o grego, perecerá ou ser destruído. Não significa extinção, e sim ruína. Por fim, agora nós caminhamos para a soteriologia, a doutrina da salvação. O Senhor Jesus Cristo, pela sua morte expiatória, conquistou e é a salvação para os homens. Soteriologia trata da comunicação das bênçãos da salvação ao pecador e o seu restabelecimento ao fato divino e à vida da íntima comunhão com Deus. Nesse sentido, essa doutrina pressupõe conhecimento de Deus como a fonte da vida, do poder e da felicidade da humanidade e da completa dependência em que o homem está de Deus para o presente e para o futuro. A natureza da salvação. A salvação possui 3 aspectos, rápidos e ligeiros. Ela justifica, regenera, santifica. Simples assim. Né? Justificação, um termo forense, eu não preciso nem explicar isso aqui, porque nós já estamos vivenciando isso. Né? Olha só, na página 57, a salvação é objetiva e subjetiva, ou seja, é tanto interna como externa. Né? Ela vem de dentro para fora. Né? É a adoção, refere-se ao conferir o privilégio da divina filiação, e a santificação é tanto a externa como a interna. De modo externo é a separação do pecado e dedicação a Deus, e de modo interno é a purificação dos pecados. Arrependimento e a fé como condição da salvação. O ser humano tem que se arrepender e ter fé. A partir do momento que você se arrepende, brota, nasce a fé continuamente em ti. Eu acho legal isso aqui, olha só. Qual é a diferença entre o arrependimento e a fé? A fé é o instrumento pelo qual recebemos a salvação. Você tem fé, eu recebi a salvação. O arrependimento ocupa-se com o pecado e o remorso, enquanto a fé ocupa-se com a misericórdia de Deus. Pode haver fé sem arrependimento? Não. Pode haver arrependimento verdadeiro sem fé? Não. Deixa eu lhe dizer, tem pessoas que são bode dentro da igreja porque verdadeiramente ainda não são convertidos. Dá trabalho, lutam, pelejam,
batalham contra outros, contra os pastores, porque ainda são bodes. Mas a partir do momento que são ovelhas, eles verdadeiramente são convertidos, são crentes e querem ter uma vida de amor, de arrependimento, de santificação, justificação, porque o sacrifício vicário de Cristo na cruz faz isso por nós, nos transforma. Nós temos um tipo de fé aqui, ó. A fé, no sentido bíblico, significa crer e confiar. Tem a fé intelectual, não é insuficiente para adquirir a salvação. A fé oriunda do coração é o essencial. A fé intelectual significa reconhecer como verídico os fatos do Evangelho. A fé provinda do coração significa pronta dedicação da própria vida às obrigações implícitas nesse fato. Fé, no sentido de confiança, implica também um elemento emocional e, por conseguinte, a fé que salva representa um fato da inteira responsabilidade que envolve o intelecto, as emoções e a vontade. Que é, então, a fé que salva? É a fuga do pecado, a fuga do pecador pertinente à misericórdia de Deus em Cristo Jesus. E o que é conversão? Conversão, né, é abandonar o pecado e aproximar-se a Deus. Justificação. E o que é? A natureza, né, a necessidade e a fonte da justificação. Justificar é um termo judicial que significa absolver, declarar justo ou pronunciar sentença de aceitação. Né, o substantivo justificação ou justiça significa o estado de aceitação para o qual se entra pela fé. Essa aceitação é dom gratuito da parte de Deus, posto à nossa disposição pela fé em Cristo Jesus. A condenação do homem. Como se justificará o homem para Deus? Perguntou Jó. Que é necessário que eu faça para me salvar? Interrogou o carcereiro de Filipos. Ambos representam a maior parte de todas as perguntas. Como pode o homem acertar a sua vida perante Deus e ter certeza de aprovação divina? Aí ele vai ter, lemos a resposta em Romanos 1, 16 a 17, que se pode parafrasear da seguinte maneira: o Evangelho é o poder de Deus. Vou até ler aqui em Romanos 1. Né, o que é Romanos 1, 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé, ou da fé. Vamos lá. Nós vamos ter, pela graça somos justificados. Graça significa primeiramente favor ou imerecido, né, ou a disposição bondosa de Deus, né, e somos justificados por causa disso. Nós vamos ter o fundamento da justificação, a justiça de Cristo. O Senhor Jesus Cristo ganhou o título a favor do pecador, e o qual é declarado justo mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção significa completa libertação por preço pago. Cristo ganhou esta justiça por nós, por sua morte expiatória, como está escrito, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Propiciação é aquilo que assegura o favor de Deus para com os que não o merecem. Cristo morreu por nós para nos salvar da justa ira de Deus e nos assegurar o seu favor. A morte e a ressurreição de Cristo representa a provisão externa para a salvação do homem, referindo-se ao termo justificação, e a maneira pela qual os benefícios salvadores da morte de Cristo são postos à disposição do pecador. Fé é o meio pelo qual o pecador lança mão desses benefícios, né? E a sua morte foi um ato perfeito de justiça, porque satisfez a lei de Deus.
Nós somos regenerados. Regeneração, a natureza, a necessidade e os meios de regeneração. Regeneração é o ato divino que concede ao penitente que cria uma vida nova e mais elevada mediante a união pessoal com Cristo. É o ato de receber ao Senhor Jesus Cristo em sua vida. Mas o que significa receber a Jesus? Afirma que receber Jesus é fazer uma aliança com Ele, é um pacto. O nascimento do cristão, Deus o Pai, quem gerou, e o crente é nascido de Deus, nascido do Espírito, nascido do alto. Nós temos a purificação da alma do cristão. Deus nos salvou pela lavagem, literalmente, lavatório ou banho da regeneração. A alma do cristão foi lavada completamente das imundícias da vida e, de outrora, recebendo novidade de vida, experiência simbolicamente expressa no ato do batismo. Vivificação e renovação. Somos salvos não somente pela lavagem da regeneração, mas também pela renovação do Espírito Santo. Vide também, aqui vai dar uma sequência de textos bíblicos, mas a essência da regeneração é uma nova vida concedida por Deus Pai mediante Jesus Cristo e pela operação do Espírito Santo. Teremos também a criação e recriação. Aquele que criou o homem no princípio e soprou em suas narinas o fôlego de vida, o recria pela operação de seu Espírito Santo. O resultado prático é a transformação radical da pessoa em sua natureza, em seu caráter, desejos e propósitos. Se o crente não foi nascido de novo, precisa se converter mais uma vez, em nome de Jesus. Ressurreição espiritual. Como Deus vivificou o barro inanimado e o fez vivo para com o mundo físico, assim ele vivifica a alma em seus pecados e a faz viva para as realidades do mundo espiritual. Esse ato de ressurreição espiritual é simbolizado pelo batismo nas águas. Regeneração é a grande mudança que Deus opera na alma quando a vivifica, quando ele a levanta da morte do pecado para a vida de justiça. O Espírito Santo é um agente especial, com certeza. Se não fosse ele, nós estávamos enrolados. A graça que o Espírito Santo faz nas nossas vidas vai além. Os efeitos da regeneração, posicionais, espirituais, práticos. Nós vamos ter a santificação. A natureza da santificação é que o Senhor faz em nós. Nós somos purificados, separados, consagrados, dedicados ao Senhor. O tempo da santificação supõe-se que a justificação é a obra da graça pela qual os pecadores e aos que entregarem a Cristo são feitos justos e libertados dos hábitos pecaminosos. E o que é considerado uma santificação posicional e instantânea. Tem a também progressiva e prática. A santificação posicional e prática, aqueles que despiram do homem velho e são exortados a vestirem-se ou vestirem-se do homem novo. Vai ter meios divinos de santificar, santificar-se ou santificação, são meios divinamente estabelecidos de santificação. O sangue de Cristo, o Espírito Santo e a palavra de Deus. O primeiro proporciona primeiramente a santificação absoluta quanto à posição perante Deus. O segundo é interno, efetuando a transformação da natureza do crente. O terceiro meio é externo, é a prática e diz a respeito ao comportamento do crente. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. O Espírito Santo nos convence de todo pecado. E a palavra de Deus trabalha em nossas vidas para não pecarmos mais. Como eu gosto de dizer, tira a inocência, tira a grosseria. A palavra de Deus, ela nos abre os olhos e aí entendemos claramente o que é que Cristo quer fazer em nossas vidas. Depois vocês dão uma lidazinha. Nós vamos ter o verdadeiro método de santificação, o método bíblico de tratar com a carne, deve basear-se, obviamente, na provisão objetiva para a salvação. O sangue de Cristo
e na provisão subjetiva, o Espírito Santo. Nós vamos ter fé na expiação, na morte de Cristo, né? Na morte vicária de Cristo na cruz do Calvário. Se a justificação é pela graça e nada mais sem obras, porque então romper com o pecado, porque não continuar no pecado para que abunda ainda mais a graça? Com indignação, Paulo repudiou tal perversão de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, você já entende. Cooperação com o Espírito Santo. No capítulo 7 e 8 de Romanos, continua o assunto da santificação e trata da libertação do crente do poder do pecado e do crescimento em santidade. Né? Nós vamos ter também há 3 mortes das quais o crente deve participar: a morte do pecado, a morte pelo pecado e a morte para o pecado. A morte no pecado é nossa condenação. O pecado havia conduzido a alma a essa condição, cujo castigo é a morte espiritual, separação de Deus. A morte pelo pecado, isto é a nossa justificação. Cristo sofreu sobre a cruz e a sentença de uma lei infligida e por conseguinte, somos considerados como havendo sofrido nele. E a morte para o pecado, isto é a nossa santificação. Né? Nós temos uma santificação completa com vigilância e cuidados constantes. Né? Temos que vigiar constantemente, porque todos os dias nós somos colocados por espetáculo, como diz o apóstolo Paulo, diante dos homens e dos anjos. Nós vamos ter perfeição de posição, madureza, perfeição progressiva, perfeição em certos particulares, né? A perfeição final do indivíduo, a perfeição final da igreja, a perfeição como um dom da graça. Né? Nós vamos ter a segurança da salvação e o que as Escrituras ensinam. Né? Aqui, ó. O desviado é a pessoa que outrora tinha o zelo de Deus, mas agora se tornou fria. Outrora obedecia a palavra, mas o mundanismo e o pecado impediram o seu crescimento e frutificação. Outra pôs a mão ao arado, mas olhou para trás, como a esposa de Ló, que havia sido resgatada da cidade da destruição, mas seu coração voltou para ali. Nós temos alguns ensinos aqui, do calvinismo. Segue-se o ensino de uma vez salvo, sempre salvo, porque se Deus predestinou o homem para a salvação, unicamente pode ser salvo e guardado pela graça de Deus, que é irrepreensível, então nunca pode perder-se. Nós temos o ensino arminiano, como segue a vontade de Deus, é que todos os homens sejam salvos por Cristo, porque Cristo morreu por todos. Com essa finalidade, ele ofereceu sua graça. O homem tem certas condições a cumprir e ele pode escolher aceitar a graça de Deus ou pode resistir-lhe e rejeitá-la. Mas as Escrituras ensinam o quê? As Sagradas Escrituras ensinam que há uma predestinação, mas não o que Deus predestinou alguns para a vida eterna e outros para o sofrimento eterno. Ele predestinou a todos os que querem serem salvos. E esse plano é bastante amplo para incluir a todos que realmente desejam ser salvos. Nós temos a salvação condicional ou incondicional. Né? Uma vez salva, a pessoa é salva eternamente? Nós vamos ver lá. Olha só. Aqui, pode-se resistir à graça de Deus? O Novo Testamento ensina que sim. É possível resistir à graça de Deus e resistir para a perdição eterna. Mas eu vou concluir dizendo aqui, para concluir, podemos sugerir, página 81, sugerir que não é prudente insistir falando indevidamente dos perigos da vida cristã. Maior ênfase deve ser dada aos meios de segurança, o poder de Cristo como Salvador, a fidelidade do Espírito Santo que habita em nós, a certeza das divinas promessas e a eficácia infalível da oração. E por fim, nós vamos ter a doutrina dos anjos, a angiologia. Qual é o papel dos anjos?
foi. A existência dos anjos, conforme veremos a partir de agora, é claramente demonstrada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Isso é fato. Os anjos existem, e as Escrituras nos ensinam que são uma ordem distinta da criação e que foram criados em determinado momento antes da criação do mundo físico e em estado de santidade. Judas, no capítulo único, ele diz, de acordo com Hebreus também, capítulo 12, versículo 22, os anjos são inumeráveis. E Cristo ensinou a existência dos anjos. Né? A natureza dos anjos, a palavra anjo significa mensageiro, mas em um termo geral a palavra é usada para descrever todo o ser com ligação e providência divina que não façam parte da Trindade. A Bíblia nos mostra que os anjos foram criados antes da criação da terra. Eles são criaturas, né? Isto é, seres criados. São espíritos, os anjos são descritos como espíritos, porque, diferente dos homens, eles não estão limitados às condições naturais e físicas, e desaparecem à vontade, e movimentam-se com uma rapidez inconcebíveis. Né? São imortais, isto é, não estão sujeitos à morte. Numerosos são, as Escrituras nos ensinam que seu número é muito grande, milhares de milhares, e serviam em milhões de milhões. Eles são sem sexo, né? Não são nem homem nem mulher. Temos classificações de anjos. O anjo do Senhor, a maneira pela qual o anjo do Senhor é descrito, distingue de qualquer outro anjo. Né? Nós temos o arcanjo, é Miguel, é mencionado como arcanjo, o arcanjo principal. A maneira pela qual Gabriel é mencionado também indica que ele é de uma classe muito elevada. Nós temos os anjos eleitos, são provavelmente aqueles anjos que permaneceram fiéis a Deus durante a rebelião de Satanás. Nós temos os anjos das nações, parece ensinar que cada nação tem o seu anjo protetor, e o qual se interessa pelo bem-estar das mesmas. Nós temos os querubins, que parece ser uma classe elevada de anjos relacionado com os propósitos retributivos e redentores de Deus. São inteligentíssimos. Nós temos os serafins, que são mencionados em Isaías 6, e pouco se sabe acerca deles. Certo escritor crê que eles constituem a ordem mais elevada de anjos e que as características que os distinguem é o ardente amor para com Deus. Nós temos o caráter dos anjos, são obedientes, reverentes, sábios, mansos, poderosos e santos. Nós temos as obras realizadas pelos anjos. Eles são agentes de Deus, mensageiros de Deus, servos de Deus. Vai falar um pouco sobre Satanás, a origem, caráter, atividades e decadência. A origem de Satanás tem aqui Isaías 14, de 12 a 15, Ezequiel 28, de 12 a 19. A concepção popular de um diabo equipado com chifre, pé de cabra e de aparência horrível teve a sua origem na mitologia pagã e não na Bíblia. Né? De acordo com as Escrituras, Satanás era originalmente Lúcifer, literalmente o que leva à luz, o mais glorioso. Nós vamos ter, ele fala aqui sobre a nossa iPod, aqui, ó. Nós temos antecedentes históricos no capítulo 14 de Isaías e 28 de Ezequiel. Esta lição prática: se Deus castigou o blasfemo orgulho desse anjo de tal alta categoria, como deixará de julgar qualquer rei que se atreva a usurpar o seu lugar? Como castigo da sua maldade, Satanás foi lançado para fora do céu, juntamente com um grupo de anjos que ele havia alistado em sua rebelião. Nós temos o caráter de Satanás. Né?
Qualificações do caráter de Satanás são indicadas pelos seguintes títulos e nomes pelos quais é conhecido. Satanás literalmente é conhecido por adversário e é descrito como procurador e destruidor procurado destruir a igreja de duas maneiras. Primeiro, interiormente, pela introdução de falsas doutrinas, ensinos errados, e exterior, pela perseguição. No deserto, Satanás procurou opor-se ao ungido de Deus e desviá-lo de sua missão salvadora, porém foi derrotado. E Cristo, o vencedor, andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Nós temos o diabo, significa caluniador. Satanás é chamado assim porque a calunia tanto a Deus. Nós temos o destruidor, é o sentido da palavra apolion, grego, Abaddon, hebraico, cheio de ódio contra o Criador, serpente. Essa antiga serpente chamada diabo, né? Tentador. Tentar significa literalmente provar ou testar, e o termo é usado também com a relação aos tratados de Deus. Nós temos o príncipe e Deus deste mundo. Este título sugere a sua influência sobre as sociedades organizadas fora ou a parte da influência da vontade de Deus. As atividades de Satanás, né? A natureza das atividades de Satanás é perturbar a obra de Deus, opor-se ao evangelho, dominar, cegar, ensinar, lançar os ímpios. Ele aflige, ele tenta os santos de Deus. A esfera das atividades, o diabo não limita as suas operações aos ímpios e depravados. Muitas vezes age nos círculos mais elevados como um anjo de luz. O motivo das atividades, porque está Satanás interessado em nossa ruína? Responde José dizendo, ele aborrece a imagem de Deus em nós, odeia até mesmo a natureza humana que possuímos, com a qual se revestiu o Filho de Deus. Nós temos as restrições das atividades. Ao mesmo tempo, em reconhecermos que Satanás é forte, devemos ter cuidado de não exagerar o seu poder. Para aqueles que creem em Cristo, ele já é inimigo derrotado e é forte somente para aqueles que cedem à tentação. E apesar de sua fúria rugidora, ele é um covarde, pois Tiago diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele tem poder, porém limitado, não pode tentar, afligir, matar e nem tocar no crente sem a permissão do Eterno. Eita, agora tem crente aí que pega isso aí errado, né? A contínua decadência de Satanás. Desde o princípio, Deus prediz e decretou derrota daquele poder que havia causado a queda do homem. E o castigo da serpente até o pó da terra foi vislumbre profético da degradação e derrota final dessa velha serpente, o diabo. Nós temos os espíritos maus, anjos decaídos, que são os anjos maus. Os anjos foram criados perfeitos, sem pecado, a gente sabe, né? E foram dotados de livre escolha. Sobre a direção de Satanás, muitos pecaram e foram lançados fora do céu. E o pecado no qual os anjos maus e seu chefe caíram foi o orgulho. Então, fica a deixa, não tem orgulho. Nós temos aqui também os demônios, são anjos caídos. As escrituras não descrevem a origem dos demônios. Essas questões parecem ser parte do mistério que rodeia a origem do mal. E as escrituras dão claro testemunho que a sua existência real é de sua operação. O Senhor Jesus veio ao mundo para resgatar o povo do poder dos espíritos maus, como fez com Maria Madalena, de quem expulsou 7 demônios. Cristo habilitou a igreja para expulsar demônios. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Beleza, a igreja de hoje precisa, essa é a conclusão, precisa aprender a viver este mandamento com sabedoria.
e preparo adequado, pois casos é casos. Sobre este tema o Senhor Jesus nos disse, mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Vamos concluir recordando uma das palavras finais de Cristo aos discípulos antes de ascender aos céus. E estes sinais seguirão aos que creem em meu nome, é o nome de Jesus que a gente expulsa. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Nós só estamos vencendo e continuaremos vencendo por causa do nome do Cordeiro de Deus. Amém? Eita glória! Assim nós terminamos Teologia Sistemática 3. Deus os abençoe em nome de Jesus. Estamos juntos, bereianos. Hey, um abraço. Deus os abençoe. E na próxima aula estamos juntos em nome de Jesus. Fique na paz.